Filhos e aliados próximos do presidente Jair Bolsonaro compartilharam com seus milhões de seguidores um tipo de conteúdo enganoso, que, segundo pesquisadores, terá impacto real nessa eleição. São mensagens que associam candidatos de esquerda, principalmente Lula, a falsos projetos para proibir pregação de pastores, criminalizar a fé evangélica e até retirar o nome de Jesus da Bíblia. Eu sou Júlia Brown, da BBC News Brasil em São Paulo. No último mês, eu me debrucei sobre as fake news feitas sob medida para o público evangélico. Uma das mais compartilhadas afirma que Lula editou um decreto para proibir a religião cristã em 2010 e poderia tentar isso novamente se for eleito. A fake news faz referência ao PNDH3, ou Programa Nacional de Direitos Humanos, publicado em 2009. Mas esse decreto, que por sinal está vigorando ainda, não tem qualquer restrição à religião cristã. Ele propõe justamente o inverso: incentivar a liberdade religiosa e combater a discriminação. Apesar disso, o vídeo foi compartilhado em diversas redes sociais. No TikTok, uma das postagens tem quase 100 mil visualizações. Ele também foi compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro em suas páginas no Facebook e Instagram no dia 19 de agosto, e retuitado pelo deputado Eduardo Bolsonaro em 25 de agosto. Eu tentei contato com os dois filhos do presidente, mas eles não responderam até o momento em que eu gravo esse vídeo. A ideia de que os cristãos eles estão, de alguma forma, em ameaça, né? Eles são ameaçados por essa esquerda, passa também pelo fato de que a esquerda seria cristofóbica, né? A ideia de que o comunismo ele não é condizente, né, com a religião e com a fé cristã. E no cenário eleitoral, no cenário político brasileiro atual, isso se traduz na cobertura da campanha política, né? Então o Lula ele é representado como um anticristão, enquanto que o Jair Bolsonaro é representado como um grande messias, né? Outro exemplo, em 19 de agosto, Eduardo publicou no Twitter, Facebook e Instagram uma montagem afirmando que Lula e PT apoiam invasões de igrejas e perseguição de cristãos. Após um pedido da campanha de Lula, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção das publicações, que não estão mais no ar por, entre aspas, deturpar e descontextualizar 4 notícias a fim de gerar a falsa conclusão no eleitor de que o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores apoiam a invasão de igrejas e a perseguição de cristãos. O NetLab, Laboratório de Estudos da Internet e Redes Sociais da UFRJ, identificou o que eles chamam de macro-influenciadores, donos dos perfis mais relevantes no terreno da desinformação de fundo religioso. A pesquisa foi feita entre janeiro e agosto deste ano. Entre eles estão Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Carla Zambelli, Marco Feliciano e o pastor Silas Malafaia. Entre 6 de agosto e 6 de setembro, eu analisei os perfis de redes sociais dos 6 e encontrei pelo menos 85 mensagens que usavam o temor de perseguição religiosa para demonizar adversários políticos. O campeão de postagens foi Marco Feliciano, com 47 postagens em um mês. Em nota, o deputado afirmou que suas postagens não são fake news e que partem, entre aspas, de premissas incontestes sobre a ameaça à liberdade religiosa dos cristãos. Carla Zambelli disse em nota que, entre aspas, existe sim uma ameaça à liberdade do cristianismo no Brasil. Já Carlos Bolsonaro, como seus 2 irmãos, não respondeu aos nossos contatos. E a gente percebe que há um oportunismo de muitos políticos ligados à extrema-direita, ao bolsonarismo, para usar os ambientes de troca de informação desses evangélicos, os interesses que eles têm na própria religião, na própria questão evangélica, para angariar votos, para ganhar confiança nesse público, para disseminar desinformação. No caso de Silas Malafaia, alguns vídeos compartilhados pelo pastor também abordam, às vezes de forma implícita, a suposta ameaça à fé cristã. Um exemplo é um vídeo com milhares de visualizações e curtidas, em que Malafaia diz, entre aspas, "Eu estou dando um alerta, depois não chora, porque meu irmão vão vir em cima da igreja com toda a força.
porque nós somos o último guardião contra aquilo que eles creem e acreditam. O pastor me respondeu que suas postagens não são fake news e que suas manifestações fazem parte de seu direito de expressão. Ele afirmou também, entre aspas, "O que estou dizendo é que não podemos apoiar um candidato que é contra nossas crenças, valores e fundamentos." Eu já falei das redes sociais, mas muitas mensagens de suposta perseguição aos cristãos são compartilhadas também anonimamente em aplicativos de mensagem, como WhatsApp e Telegram, com muito menos transparência. Nos mais de 1.000 grupos públicos de WhatsApp, acompanhados pelo monitor de WhatsApp da Universidade Federal de Minas Gerais desde o começo do ano, a mensagem mais compartilhada, que contém expressões como cristofobia, destruir as igrejas e intolerância religiosa, é também de ataque a Lula. A postagem diz que o ex-presidente, entre aspas, não tem apreço por pastores e militares e faz um verdadeiro discurso de ódio para destruir as igrejas evangélicas. A segunda mais repostada e que contém os termos, porém, é crítica a Bolsonaro. Diz, entre aspas, que o povo de Deus abandonou Bolsonaro e suas mentiras. Ele é o enviado da morte, fome, desgraça e desemprego que veio para destruir as igrejas evangélicas com política e jogar irmão contra irmão. Outra mensagem de amplo alcance se refere a uma suposta lei de proteção doméstica em debate no Senado que proibiria a pregação religiosa. Mas o conteúdo também é enganoso. Não existe projeto de lei de proteção doméstica. O mais perto que tem disso tramitando no Congresso é o projeto de lei 524 de 2015, que está parado no Senado e prevê limites para o barulho feito por templos religiosos, mas sem qualquer menção à prisão de pastores ou limitação da liberdade religiosa. É bom lembrar que esse tipo de desinformação não circula apenas online, mas também em sermões e comícios, diz Débora Salles, do NetLab. Em um evento de campanha para mulheres no Rio Grande do Sul, a primeira-dama Michele Bolsonaro citou a perseguição contra cristãos que tem ocorrido na Nicarágua e afirmou: "O comunismo começou a perseguir, debochou, fechou igrejas, ateou fogo. Daqui a pouco, se a população brasileira não despertar, isso pode chegar no Brasil sim, e os protestantes também serem atingidos." As palavras de Michele Bolsonaro fazem parte de um discurso que alerta para a suposta cristofobia no Brasil. No meio evangélico, o termo tem sido usado para se referir a perseguições sofridas por cristãos em diversos países, principalmente onde são minoria. A expressão se popularizou ainda mais quando foi citada por Bolsonaro em seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 2020. Para o sociólogo Clemir Fernandes, pesquisador do Instituto de Estudos da Religião e pastor da Igreja Batista, o discurso em torno da cristofobia não faz sentido no Brasil, onde 86,8% da população se identifica como cristã, somando católicos e evangélicos. Mas, se não existem evidências de perseguição concreta a cristãos no Brasil, pesquisadores afirmam que há sim arrogância e preconceito, especialmente por parte da elite de esquerda ao falar sobre evangélicos. Um exemplo: no segundo turno da eleição de 2018, o então candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, chamou o pastor Edir Macedo, da Igreja Universal, de, entre aspas, representante do fundamentalismo charlatão. Para o historiador e antropólogo Juliano Speyer, isso custou votos a Haddad. As camadas médias e altas do Brasil têm uma visão fora de foco do Brasil popular e ignoram esse fenômeno. Isso é problemático, porque generaliza a imagem de um grupo de brasileiros com imensa importância cultural, econômica e política. Ao tratar os evangélicos de forma desrespeitosa, arrogante, desinformada e com uma série de críticas por serem religiosos, estamos abrindo mão do diálogo com as pessoas que têm valores conservadores. Eu conversei com uma eleitora evangélica, a arquiteta Luciana Casagrande, de 40 anos. Ela frequenta uma igreja batista em São José dos Campos, interior de São Paulo, e diz que lê com frequência nas redes sociais sobre invasões de igrejas e assassinatos de cristãos na África e em outros lugares. Mas eu realmente acredito que, pela intolerância que eu vejo, principalmente dos partidos de esquerda, né, ou daqueles que se autodenominam, não sei, socialista, comunista, não sei, eu realmente acho que vai acontecer sim, vai ter sim. Eleitora de Bolsonaro, ela diz que seu voto foi influenciado pelo fato de ter ouvido que Lula, entre aspas, vai colocar os padres e pastores no seu devido lugar. Um ranking global que alerta para a perseguição a cristãos no mundo inclui países da América Latina como Colômbia, México,
Cuba e também Nicarágua em uma lista de 100 países com mais violência, encabeçada por Afeganistão e Coreia do Norte. O Brasil nem entra na lista, é considerado livre de qualquer perseguição a cristãos. Por hoje é só, e você pode encontrar mais vídeos sobre as eleições em nosso canal de YouTube, em bbcbrasil.com e nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Até mais!